Hello, Mr. Andersons. Surprised to see me? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Taya e esse é o 5 ou Mais, um canal onde a gente fala sobre séries, filmes, livros, músicas e hoje nós vamos falar sobre a saga Matrix, o início da saga e as expectativas para Matrix Resurrection. O filme Matrix estreou em 1999, já tem 21 anos aí. Foi produzido pelo estúdio Warner Bros. E teve como diretores e roteiristas os irmãos Wachowski. Na época, Andy e Larry Wachowski. Hoje a gente já sabe que eles já fizeram a transição de gênero e não se chamam mais de eles, mas elas. Bom, eu sei disso, mas na época esse é o nome que consta nos créditos, então foi por isso que eu citei. Bom, a história começa quando um hacker que se chama Sr. Andersons, ele começa a ter vários pesadelos de estar conectado com cabos e sobre uma máquina, até que esses pesadelos eles ficam mais reais, ele acaba tendo dúvida, tendo questionamentos sobre a realidade, se o que ele está vivendo é ou não é real. E à medida que essas dúvidas vão surgindo, ele vai levantando uma inquietação até que ele encontra o Morfeu e a Trinity, e aí ele descobre que ele está conectado num sistema de computador chamado Matrix, que é um programa de realidade virtual, onde os humanos estão conectados para que seu cérebro e corpos gerem energia para uma grande máquina. Ou seja, os humanos são pilhas de um arsenal de computadores, de uma outra realidade, um outro mundo, que não tem nada a ver com o final do século XX, que é onde se passa a realidade da Matrix. Bom, Matrix estreou nos cinemas dia 31 de maio de 1999 e ele, no momento, foi a maior bilheteria da história da Warner. 460 milhões, que foi faturado na bilheteria. Anos depois, essa bilheteria ela foi batida, para não dizer engolida, pela história de Harry Potter, pelos filmes da saga Harry Potter. Matrix também é considerado como uma das aventuras de ficção científica mais influentes da história. Então, sente só o peso dessa produção. Curiosamente, no ano de 1999, as apostas do público da indústria do cinema era no episódio 1 de Star Wars, Ameaça Fantasma, que estreou um mês e meio depois de Matrix. E aí foi um choque, porque quando estreou o episódio Fantasma, ele já parecia obsoleto. Ele parecia de outro tempo, de outra era. A indústria do cinema toda teve que correr para se adequar, para evoluir junto com Matrix, porque ele trouxe tantas revoluções, não só tecnológicas, de takes, de como filmar, do que fazer. E os filmes de ação que estavam saindo na época, principalmente esse, foi um mês e meio depois, ficaram completamente obsoletos. Pareciam que eram filmes de 10 anos atrás. E como eu falei, Matrix, na época, mudou o cinema completamente, porque era absolutamente novo, entende? Era uma história nova, o jeito de fazer era novo, as filmagens, as edições eram novas, e também ele trazia uma coisa nova para o cinema, daquele momento, que era a reflexão profunda de uma maneira que também fosse entretenimento. Matrix, a trilogia toda, mas principalmente o filme número 1, o primeiro filme, ele levanta questionamentos sobre a realidade, sobre o ser, assim, que vai no âmago da pessoa. Então, esse modo reflexivo, junto com toda a ação, junto com toda a revolução do cinema, foi o que fez o filme ser tão único, ser tão revolucionário. Depois de Matrix, a gente tem Matrix Reloaded e Matrix Revolution, Inclusive, os dois filmes posteriores da saga, eles estrearam no mesmo ano, 2003, isso para você ver como que era o sucesso de Matrix. A galera não aguentava esperar. Então você que tem aí menos de 20 anos, menos de 30 talvez, sei lá, não assistiu Matrix ainda, fica, por favor, o apelo, não é nem a dica, para você assistir. Para você saber o que acontece nesse filme e por que ele é tão maravilhoso. E se você já assistiu, comenta aqui, me diz se você realmente acha isso, se ele é realmente um filme maravilhoso, se ele mudou sua perspectiva de ver cinema. A minha mudou, porque na época, eu tinha 9 anos quando assisti a primeira vez, eu não entendi, eu juro pra vocês, não entendi nada, eu ia estar mentindo se eu dissesse que eu entendi.
mas ele me impactou, mesmo sem entender. Anos depois, quando eu fui assistir, já na adolescência, já com 14 anos mais ou menos, que eu fui ter a capacidade real de ver todas aquelas camadas. Cada vez que eu assisto o filme, ele parece um filme novo, né? Porque eu vou percebendo outras coisas, outras camadas, enfim. A minha percepção do filme muda também. Eu vou falar sobre algumas curiosidades que inspiraram esse universo de Matrix. Por exemplo, o conceito de Matrix e o conceito de cyberespaço, que é um espaço virtual onde existem uma outra realidade ou outras realidades, foi criado esse termo, né, para analisar justamente isso que eu estou falando para vocês, por um autor de livros de ficção científica na década de 80, que se chamava William Gibson, num livro dele chamado Neuromancer. Nesse livro, que faz parte de uma trilogia chamada Trilogia do Sproul, ele também criou o termo Matrix. A conexão para que as pessoas entrassem nesse espaço virtual, nesse cyberespaço que continha a Matrix, era mais ou menos como a gente vê no filme, sabe? As pessoas conectadas a cabos, pelas mãos, pelo córtex, enfim. E era um jeito de entrar nesse espaço virtual. E é um hino da cultura cyberpunk. E as irmãs Wachowski, com certeza, beberam diretamente dessa fonte de William Gibson, Neuromancer, William Gibson. Gente, esse livro é muito foda, juro pra vocês, demais. E tem outro livro também, que as irmãs Wachowski, elas extraem um conceito de realidade, né? Todos aqueles diálogos sobre realidade, sobre o Sr. Smith falando, sobre aquele... Não sei se vocês lembram no primeiro filme, eu esqueci o nome do personagem, vou escrever aqui. Mas ele trai o movimento, ele denuncia o que o Morfeu e o pessoal está fazendo para os agentes. Pois é, o diálogo desse personagem é sempre questionando a realidade. Por exemplo, as pessoas falam, mas a Matrix não é real, é uma ilusão. E ele começa a questionar o que é realidade. Realidade é o que você pode sentir, é o que você pode fazer, é o que você pode cheirar. Se for isso, se for o tátil, se for a experiência, então a Matrix é real. Para ele é mais real do que o mundo real, né, no caso. E aí ele traz muita reflexão sobre a realidade num termo que foi explanado e pensado por um autor europeu, um filósofo e sociólogo chamado Jean Baudrillard, num livro chamado Simulacro e Simulação. Não é um livro de ficção científica, ele explana a tese desse filósofo sociólogo sobre a realidade. Simulacro e Simulação. E o livro é esse aqui, Simulacro e Simulação de Jean Baudrillard, que foi escrito lá nos anos 70, se eu não me engano. E ele realmente questiona a questão da realidade, né? O que é verdade, o que não é verdade, o que é realidade, o que não é. E aí você lê e você entende que a verdade não existe, a verdade é uma mentira, ou seja, a simulação é a verdade é a mentira, porque a verdade não existe. Mas ele explica isso daí bem melhor do que eu, assim, falando para vocês. Então, se vocês quiserem um livro sobre questionamentos da realidade, fica aqui a dica, né? Jean Baudrillard, Simulacro e Simulação. Bom, e agora vamos falar desse trailer que eu não consigo nem explicar o que foi aquilo, o choque, que eu não sei nem explicar o tiro que eu levei quando eu vi o trailer de Matrix 4 Resurrection. Cara, meu Deus, mas vamos lá, eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho, vai que vocês não viram, né? E no trailer a gente vê o Neo num consultório terapêutico de um psiquiatra, de um psicólogo, falando sobre seus sonhos, que questionam a sua realidade. E posteriormente aparece um take dele encontrando a Trinity, o que parece ser a primeira vez. E aí aparece ele cercado por um mundo de telas, de computadores. Aparece ele jogando fora os remédios, que aparentemente são remédios psicoativos, né, psicológicos, psiquiátricos, que são azuis. Ou seja, faz analogia direta às pílulas azul e vermelha, que a azul te mantém na Matrix, e a vermelha, ela te liberta para a realidade. E aí aparece também alguém que lembra o Morfeu, entregando a ele uma pílula vermelha, que é que traz ele para a realidade, né, para um mundo fora da Matrix. E aí a gente vê muita ação, muito tiro, que é de se esperar de Matrix, tocando a música White Rabbit, que é do Jefferson Airplane, uma banda que é
tornou essa música um hino da psicodelia. Então faz com que a gente tenha a impressão, no caso, fez com que eu tivesse a impressão de que esse filme ele vai ser mais psicodélico, sabe? Ele vai ser mais questionador da própria realidade, vai trazer muitas coisas loucas e, sei lá, fez eu pensar isso. Essa música também foi utilizada em vários outros filmes, tanto de ficção científica ou ação, e o que eu me lembro mais recente, ou o que fica mais forte na minha memória, é Sucker Punch, que tem uma versão lá dessa música, que é cantada por uma cantora, que eu não lembro o nome, vou deixar aqui também, mas fez com que eu tivesse essa sensação de algo mais psicodélico, algo mais surreal. Aí a gente tem uma cena icônica de alguém sentado falando pro Neo o seguinte, se liga no que a pessoa fala pro Neo. Depois de todos esses anos, voltar para onde tudo começou, voltar para a Matrix, e aí acaba o trailer. Caramba, velho! Eu fiquei arrepiada. Juro pra vocês que arrepiou cabelos que eu não sabia nem que eu tinha. A expectativa... Eu não sei nem o que falar pra vocês sobre a expectativa, porque como Matrix, o primeiro filme, revolucionou aquela época, ele vem de uma outra forma revolucionar essa também. Por quê? Porque a gente está numa era de ação. Então tem tanta tecnologia, tem tanta coisa já no mundo da ação que faz as cenas serem maravilhosas, as coreografias de luta, tudo. Então a gente está nesse universo de heróis, nesse universo de ação que já tem tanta coisa. E aí vem Matrix mais uma vez e eu fico muito curiosa para saber como que eles vão fazer isso, né? Num mercado que já tem bastante ação, já tem bastante métodos desenvolvidos para com que essa ação aconteça. E o trailer, ele parece uma continuação direta do último filme, e eu não sei nem falar para vocês o quanto eu tô feliz, o quanto eu tô esperando esse filme, porque eu nem sabia que eu tava esperando, eu não sabia nem que eu precisava de uma Matrix 4, mas agora eu preciso urgentemente, gente, é sério, é tipo... Nossa, eu tô muito ansiosa para assistir no cinema, que agora eu tenho acessado os filmes pelos streamers, né? Mas Matrix, eu quero ter a sensação do cinema. Você sabe o que é isso? É sentar lá na cadeira e ser engolido pelaquele som, pelaquela tela, por todo o ritual, né? De se arrumar e ir pro cinema e tal. Nossa, eu quero isso. Então... essas aqui são as minhas expectativas, as minhas considerações sobre o trailer, falar também um pouquinho do início de Matrix e do primeiro filme. E se você tem alguma curiosidade, se você tem alguma coisa a acrescentar, né, pode falar pra mim, deixa aí um comentário, se quiser perguntar alguma coisa também pergunta. Tem muita referência, tem muita coisa que eu não pude falar aqui no vídeo, que esse vídeo não é técnico, não é pra isso, mas tem referências de Ghost in the Shell, tem tanta coisa que, assim, ficaria um vídeo enorme se eu fosse falar tudo. E é isso, pessoal, o vídeo fica por aqui, não esquece de inscrever, dar o like, comentar, dizer o que você gostou, o que você não gostou do vídeo, e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!